Vamos ajudar o colega. Tá? Só para ajudar a Vini enquanto ela não entra, certo? Lá no grupo tem uma foto explicando como é que está sendo o cronograma, a dinâmica dessa semana com relação às aulas presenciais, certo? Aí depois, quem é de Fortaleza, quem vai poder ir para a escola, dê uma olhadinha lá na foto que está bem explicado. Tem até uma arte assim, de John bem chique com o pessoal lá. Tá bem bonito. E só comentando, né, eu morro de inveja de quem tem a oportunidade de estar sempre lá na Interline, porque para mim toda vez que eu vou a Fortaleza, eu quero passar lá, porque é uma escola que me traz muitos sentimentos bons e sempre tem alguma pessoa nova para conhecer que vai agregar no meu conhecimento. Então, para mim é sempre uma ótima experiência estar lá na Interline. E eu gostaria muito de poder participar assim das dinâmicas que acontecem, né, nas aulas de contingência presencialmente e tudo mais. Mas, enfim, é isso o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço as palavras, Lucas. Muito obrigado. Oi, boa noite, Larissa. Deu certo? Boa noite, Cecília. Ramon Vieira, boa noite. Mariana Porto. M. Porto. Thiago acabou de sair. Ah, não, tá aqui ainda. Larissa estava sem áudio. Vini, se você quiser ajuda para se comunicar com ela, para passar a instrução de como ativa o áudio, eu posso ajudar, certo? Você manda o contato dela para mim? Quando Ela já está aqui? Não, né? ela entrou e saiu, ela teve... E Cecília, tem como pegar o seu áudio? Meu áudio não está funcionando. Não tem como pegar, não? Um pedaço? Não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Você está pelo celular, Cecília? É. Pronto, você consegue desabilitar? Tá me ouvindo? Estou, a gente está conseguindo te ouvir. Se você clicar na tela, lá embaixo vai aparecer uma barrinha onde tem um microfone. Aí você pode clicar nele e ele desabilita o seu áudio. Eu não estou conseguindo clicar isso aqui. Tenta virar ele lateral, qualquer coisa se for problema no celular. A última aula de contingência que eu apresentei foi na terça-feira da semana passada. Eu às vezes fico muito besta como a semana passa rápido, né?
para mim, foi ontem. E hoje a gente já está aqui de novo, né? Verdade, eu concordo. Sábado, na aula presencial do Porto, parece... Oi, Larissa, tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Oi, agora eu tô. Desculpa. Eu... Eu tava com Não, problema, não sei o que foi que deu. vou dar início à aula de hoje. Hoje eu fui escolhido pelo Tiaguinho para estar conduzindo essa aula. Meu nome é Vinícius Klaus, eu tenho 23 anos e sou de Fortaleza. Aí hoje a aula vai ser dada pela Larissa, que ela trabalha na Latam. E desde já eu agradeço a oportunidade de estar conduzindo essa aula. E muito obrigado. Se você puder iniciar, pode começar. Oi, pessoal, tudo estão me escutando? Sim, eu estou escutando bem. Então, né, eu sou a Larissa, eu trabalho na Latam junto com o Tiaguinho, em horários diferentes, mas desde muito tempo o Tiago me conhece. E, então, sou aqui de Fortaleza também, assim como acredito que alguns, né, estão tentando entrar na aviação ou como agente ou para comissário. A minha meta é ser comissária, né? Mas, enquanto não, a gente está aí como agente de aeroporto. E, então, eu estou aqui aberta para tirar as dúvidas, seja lá qual for a sua dúvida em relação a tanto questão de cursos, como é a vivência, porque eu posso dizer que a gente faz os cursos, a gente vai preparado, mas lidar com as situações diárias é bem mais, vamos dizer que, diferente do que a gente realmente acredita ser. Pelo menos, contando um pouquinho da minha experiência, eu entrei na aviação achando aquele glamour, porque quem quer ser comissário no início sempre acha, é um glamour, né? Inclusive, você tá vendo, eu já estou toda assim desarrumada, porque quem trabalha na aviação só anda arrumado. Quando tem a oportunidade de estar desarrumada, tá, né? Porque a gente sempre tem que estar bem impecável, bem arrumadinho. Algumas companhias aéreas, como a Azul, né, hoje já tem um padrão diferente, mas ela ainda tem aquele padrão mais formal, né? Como acho que podem perceber. E, assim, é bem... A gente pensa todo aquele glamour, só que na prática, ali na ação, já são situações bem diferentes. A gente realmente vive ali. Quem vive na operação de um agente de aeroporto é bem mais complexo, é uma coisa bem mais do que a gente realmente imagina. Eu entrei na aviação para ser comissária, né? De primeiro fui para o curso de comissário e para mim ali era o glamour de estar ali viajando e tudo. Só que quando você conhece a aviação em si, você se apaixona de fato, porque eu posso dizer que eu gostava, achava muito incrível a aviação, mas depois que comecei mesmo, tanto o curso como quando entrei na aviação, a gente se apaixona cada vez mais. Outros que durante a minha caminhada eu já vi desistir, mas porque tipo vai conhecendo de fato como é a aviação, né? Mas quem ama sabe o que eu estou falando e quem já tem experiência aqui, né? O Thiaguinho já me falou que tem alguns que já trabalham, né? Eu vejo até umas meninas que fazem parte de Libras, faz alguns vídeos que são da Azul, da Voipés. Então, tipo assim, sabe o que eu tô falando? Que quando a gente chega, a gente vê uma realidade diferente, mas a paixão, o amor pela aviação continua. Mas estou aberta aí para quiserem tirar alguma dúvida, podem falar. Às vezes eu falo demais. Gente, quem quiser tirar dúvidas, é só acenar e as dúvidas serão sanadas. Eu queria saber, Larissa, em relação a entrar na empresa, quais foram as suas maiores dificuldades? Gente, olha, vou lhe dizer uma coisa, assim, quem está começando na aviação hoje, passando pelo processo que eu passei, eu recomendo entrar como agente primeiro. Ah, tem gente que não quer, mas assim, você tendo a experiência de solo, você entra como quem quer, porque tem pessoas que querem só solo, né? E tem outros que já querem partir para comissário. Assim, algumas pessoas
que querem ir para comissário, eu recomendo antes tentar o solo. Por quê? Quando a gente passa pelo solo, a gente chega no voo já bastante experiente. A gente sabe como lidar com as situações, com contingência, com passageiro disciplinado, com tudo. E a gente tem aquela acessibilidade com os colegas, entendeu? De solo. A gente que atende os voos, hoje eu faço de tudo na Latam, embarque, check-in, enfim, a gente sente a diferença de quando pega um colega que já foi do solo com aqueles que nunca foram. A gente vê aquela ajuda, aquele companheirismo, sabe? Porque a gente precisa colocar o voo no horário, a gente tem um tempo, e tem que ser aquele tempo. Se passar, tem todos os processos que, assim, quando a pessoa entra, a pessoa vai conhecendo os processos da empresa, porque cada empresa é diferente, mas, assim, quando a gente pega esses que já passaram pelo solo, eles já entendem, sabe que a gente precisa entregar o voo naquele horário e que se a gente não entregar tem as suas consequências, né? A gente tem que justificar, caso não tenha justificativa, a gente acaba pegando, vamos dizer que a situação e tendo que assumir. Aí tem lá aquelas advertências, aquelas outras coisas que, como eu falei, é de empresa para empresa. Então, quando você passa, a gente vê a diferença. E, querendo ou não, também as oportunidades acabam sendo um pouco mais, vamos dizer assim, que mais amplas e melhor, devido não só à experiência, por já estar numa companhia aérea, mas também dentro da empresa, né? E, querendo ou não, a gente tem as seleções internas e é bem bacana que eles dão oportunidade mesmo e é uma seleção diferente das demais. E querendo ou não, você acaba tendo outras oportunidades dentro da empresa. Não sendo somente a questão de assim, quero ser comissário, pode ser que você acabe gostando de uma outra área e vendo que é melhor para você aquela área, não tirando a intenção de área. Exatamente. A gente vê muitos colegas, hoje, desde que eu entrei na Latam, eu tenho um colega que quando eu cheguei lá, já tinha algum tempo da Latam, e hoje é um supervisor de uma base. Não é mais agente que ele saiu daqui como agente, mas foi para uma base como supervisor. Então, tipo assim, eu quero permanecer em solo, mas eu quero crescer. Tem a oportunidade de ser um líder, de ser um supervisor, e de outras áreas que a gente também tem, né, na aviação, que não é só, como você falou, comissário e agente. Muita gente só vê esses dois, mas é bem amplo a aviação. E é muito bom essa sua visão, porque, querendo ou não, você entrando como agente de aeroporto, você antevê os problemas que podem acontecer também lá em cima, quando você vira comissário, porque tem colaboradores que entram direto como comissários e acabam sendo, e querendo ou não, você tem uma estratégia muito melhor. Exatamente. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer, tem que fazer. Eu quero. Fernandes, pode falar primeiro. Você falou para quem falar, desculpa? Lucas Fernandes, pode falar. Sou eu, perdão. Boa noite a todos. Boa noite, Larissa. É um prazer ter você conhecer e conhecer um pouco dessa história. Eu queria saber um pouco mais sobre como foi a sua trajetória desde o início, o momento que você percebeu que a aviação era para você, e sobre os seus investimentos de tempo, de estudo, até o momento que você chegou onde você está hoje, que é numa empresa super bem vista, né? Tanto pelos clientes quanto por nós que queremos estar aí inseridos no mercado da aviação. E se você fez algum outro processo, como antes de chegar onde você está agora, e como foi essa experiência? Como tem sido? Então, vamos lá, né? Que é uma história bem longa, porque eu até costumo dizer para quem está tentando entrar na aviação. Gente, aviação às vezes acaba sendo o processo acaba sendo um pouquinho demorado. E tipo assim, eu não me programei para viver uma outra experiência, mas acabei vivendo experiências durante o meu processo que eu jamais esperaria passar. Mas, enfim, como eu falei anteriormente, o meu foco era comissária. Iniciei como comissária e fiz os cursos e tudo mais. Depois, eu acabei
no caso, eu já trabalhava no aeroporto, né? O que despertou o meu interesse pela aviação foi uma comissária da Gol, que eu conversando com ela, e ela me falou com tanto amor, tanta paixão da profissão, que eu disse assim, meu Deus, eu quero trabalhar numa coisa que uma pessoa me pergunte e eu fale da mesma forma que ela me falou. Aí eu fiquei curiosa, né? Assim, que profissão é essa que ela me falou assim da forma mais, sei lá, apaixonante, mais foi incrível a forma que a gente conversando, eu trabalhava numa livraria na época, em 2015. E eu disse assim, eu preciso conhecer essa profissão. Aí fui pesquisar, me interessei e disse, eu vou fazer o curso. Eu trabalhava na madrugada e saía de lá, ia direto para o curso. Era bem cansativo, mas ia. Confesso que tinha dias que eu disse, meu Deus, eu vou ter que dar uma pausa, porque realmente sem condições. Mas a gente, assim, como eu falei anteriormente, eu entrei achando que era uma coisa, né? Porque eu achava muito lindo, era um glamour. Mas quando você entra e vê o que realmente é a aviação, que é realmente ser um comissário, que não é só aquela aparência bonita, tá bonita, bem arrumada, cabelo bem feito, bem maquiada, vai muito além disso, né? A gente não só entrega café, como o pessoal fala, mas a gente é agente de segurança, a gente tem que ser compreensivo, tem que ter atenção com o próximo ali, porque a gente está lidando com diversas pessoas, principalmente pessoas que nunca viajaram na vida. Então, o que acontece? Acaba que essas situações, as pessoas não identificam que aquilo ali é ser um comissário. E vai muito pelo glamour, né, da profissão, que, querendo ou não, quem chega no aeroporto e vê aquilo, vê um glamour, só não vê o que realmente é por trás da profissão. Aí eu fiz o curso, né, permaneci, finalizei, e com o tempo depois eu fui conhecendo algumas pessoas da aviação, e me convidaram para ir, inclusive para a Interline, para fazer o curso de agente. Aí eu fiz, e fiquei fazendo até o curso de Libras com o Thiaguinho, e recebi uma oportunidade. Inclusive, era uma coisa que eu tinha muito receio, que era o vagas.com, gente. Eu via muita gente dizer, nunca fui chamada. Eu fui chamada pelo vagas.com. Então, tipo assim, gente, tem muitas pessoas que dizem, fulano foi por indicação isso. Hoje, pelo menos que eu vejo dentro da aviação, hoje, na Latam, eu não vejo essa questão de indicação, de forma nenhuma. Às vezes eu vejo gente, que tem um colega, até eu digo por mim mesma, eu tenho uma colega que já fez curso e está tentando entrar, e a gente fala assim, tudo, mas é tudo pelo vagas.com, tudo. E eu fui chamada pelo vagas.com. A minha seleção com um processo até eu ser chamada de fato e ingressar, durou 1 ano e 1 mês. Foi bem longo. 1 ano e 1 mês. Imagina a ansiedade. A ansiedade era 1000. O que me tranquilizou mais foi mais ou menos porque iniciou em maio. Não, minto. Em janeiro, eu recebi a primeira resposta do vagas.com. Que aí foi todo o processo, eu fiz o vídeo, tinha as provas, né, de português, e teve as provas de raciocínio, aquelas provas fiz, aí recebi a resposta em março, outra resposta, que tinha sido aprovada. Aí tinha um exame admissional. Do exame admissional, eu repeti esse exame, eu acho que a última vez para entrar foi a 4ª vez. Antes do último foram 3 vezes, e teve a 4ª que foi quando me chamaram de fato. Eu fiz em junho, aí a última, e recebi uma mensagem de stand-by em junho do mês do um ano que já tinha se passado. No caso, porque eu recebi em março, assim, a primeira, né, em janeiro. Aí recebi a primeira resposta em março. Eu conto de março. Aí recebi em junho do ano que se passou, até, eu sei que, resumindo, se for contar tudo, foi quase 1 ano e 6 meses. Se eu for contar assim,
de pouco e pouco, de prova, primeira prova, aquela coisa toda. Foi 1 ano e 6 meses, mas assim, do mesmo que eu fui aprovada até... Aí fiz o primeiro exame, dos exames seguintes foram 1 ano e 10 meses. Aí, e 1 mês, perdão. Então, tipo, depois daí teve todo o processo, aquela ansiedade, e eu acabei tendo outras experiências no meio, né? Porque eu não tinha, como eu falei, eu não tinha me programado. Para mim, era fazer o curso, abrir a seleção, já ia ter o emprego. Eu não achei que fosse demorar tanto assim. E a Realmente, aviação é isso, é é isso. paciência, gente. É Paci- muita paciência. Porque você pensa e diz assim, ai meu Deus, eu não vou ser chamada. E tinha pessoas que eu conhecia, que era da mesma turma que eu, e tinha passado também nessa mesma turma, e já tinha sido chamado antes de mim, e eu não recebi a resposta. Então, para mim, eu dizia, não, ali então, é porque já é o sinal de que não vão me chamar. Só que depois eu disse, não, mas se não mandaram nada, disseram que eu estava em stand-by, então vão me chamar. Até que na minha turma só entrou eu e outro rapaz. Que finalizou a nossa turma mesmo de entrada, foi só nós dois, até formar outras turmas. Aí eu entrei na aviação, né, na Latam, e tipo assim, a realidade em solo também é bem diferente do que a gente vê só em aula, em cursos. A gente, quando chega lá, é uma realidade bem diferente, porque a gente tem metas, a gente tem as contingências, que é um negócio assim que a gente fala muito, mas quando a Começa gente tem que realmente a que deve gente tem que bater de fato com as situações, é bem complicada. Eu não sei se recente houve uns alternados nas chuvas, foi uma loucura, que inclusive passou na televisão, né? Mas foi uma loucura aquilo ali, mas a gente conseguiu. E eu posso dizer para vocês, ali foi quando aquela situação ali, quando eu vi todos os meus colegas já mais experientes, e eu ali estava iniciando, eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que aprender agora, ou aprendo ou não aprendo. E ali, graças a Deus, foi quando, eu posso dizer que foi quando eu dei o meu passo, e hoje em dia eu já mando muito bem questão de contingência, já sei atender, já sei como lidar com o passageiro, seja ele aí, porque a gente vai encontrar muitos passageiros que compreendem a situação e outros que vai te esculachar ali, tu tem que continuar, não, senhor, tudo bem? Enfim, mas antes de entrar na Latam como agente, eu já tinha entrado, já tinha feito também uma seleção para comissário. A minha primeira seleção na Latam, acho que a Latam já tinha que ser a Latam na minha vida, porque a minha primeira seleção foi de comissário para a Latam. Porém, foi na época da Avianca, quando a Avianca faliu, e quando eles pegaram vários comissários. Aí a minha seleção foi meio que por água abaixo. As pessoas que estavam tipo já nas partes finais do processo começaram a ser eliminadas assim de forma sem explicação. Eu ainda fui para São Paulo, fui para Academia Latam, mas aí quase todo mundo que realmente estava nessas seleções não passaram. Eu acho que é isso, acho que são tanta história, porque a gente são o quê? 6 anos. É tanta coisa que às vezes a gente acaba esquecendo assim, de falar, né? Porque esquecer são situações, principalmente vivendo tudo isso, o tanto de coisas que eu conheci, que eu aprendi durante esses 6 anos, que eu não tive oportunidades, né, na aviação, mas eu sempre buscava adquirir uma experiência de seja lá qual for, porque posso não ser na aviação, mas tenham uma coisa em mente. Atendimento ao público sempre vai ser a mesma coisa. Possa ser é verdade. atendendo um cara infantil, seja num hospital, sempre vai ser a mesma coisa. O público, sempre você vai pegar uma pessoa que ela vai ser altamente educada com você, mas ao mesmo tempo você também vai pegar outra que vai ser altamente ignorante, e esse é o público, né? Realmente, mexer com o público é mexer com um problema. Cabe a nós saná-los. Eu vou passar agora a pessoa que vai perguntar é a Mariana Porto. É Mariana? Oi, Mariana. Mariana? Gente, boa noite, todo Boa- mundo. Peço desculpa por estar com a câmera desligada hoje, eu tenho possibilidade de aparecer aqui para vocês. Larissa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento.
eu gostaria que você contasse para a gente como tem sido assim a sua carga horária, como tem sido para você lidar com sua escala de trabalho, e que você falasse também um pouco sobre os benefícios quanto a ser agente aeroportuário pela Latam. Salário, benefício, tudo o que envolve. Se você pudesse contar um pouco para a gente, seria esclarecedor. Muito obrigada. Oi. Então, se eu esquecer alguma coisa que você me perguntou, é porque a minha mente hoje já está tão cheia, que eu já trabalhei, já resolvi tanta coisa, que aí a gente vai... É uma outra coisa que eu ensino, que na aviação a gente acontece, a gente acaba perdendo a memória. A pessoa fala muita coisa para você, é muita informação que você acaba esquecendo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, primeira coisa que perguntou. Já esqueci, inclusive. É, Sobre a escala, sua carga horária aí, e sobre os benefícios. eu entrei como 4 horas no início, e como eu entrei já próximo do final do ano, eu entrei em setembro. Aí, em dezembro, comecei, em dezembro não, em novembro, eu entrei em setembro, em novembro eu já comecei de 6 horas, me mudaram a minha carga horária para 6 horas, e permaneço 6 horas, ainda não quis mudar para 8 horas, não. Assim, particularmente, é bem flexível o nosso horário. Tá, eu não entendi que cortou. Eu acredito que alguém tenha ativado o microfone e acabou dando um eco. Deu um eco. Então, particularmente, assim, para mim, a carga horária não... Assim, é bem flexível, sabe? O horário, os horários que tem os horários da manhã, tem os horários que você entra de 10, de 11, e assim vai. Comigo, assim, não... A carga horária não impacta, o tempo que eu também trabalho não impacta. Assim, sendo de 4, de 6 ou de 8, trabalhar na aviação é muito cansativo, porque, assim, a gente não para. Se não tá tendo voo, a gente sempre tá fazendo alguma outra coisa. Então, tipo assim, é bem, vamos dizer que corrido. Se você vai passar 4 horas ali, são 4 horas bem intensas, assim como 6 horas, assim como 8 horas. E no caso, 6 horas tem meia hora de intervalo, e eles prezam muito pelo intervalo. Seu intervalo, você tem que se desligar. Vai comer, vai fazer qualquer outra coisa, mas se desliga, sai da operação. Por quê? Porque é um momento de, tipo assim, recarregar, deixar um pouco, como eles falam, né? Atender um passageiro... O que eu gosto muito da Latam é essa questão. Atender um passageiro que ele foi bem, assim, rude com você, que, tipo assim, lhe deixou um pouco balançada, sai um pouquinho da operação, avisa, olha, que aconteceu isso e isso, eu vou aqui só dar uma respirada. Você sai, respira e depois volta como se nada tivesse acontecido. Então, tipo assim, a questão da carga horária sempre vai ser muito intensa, mas não só comigo, como a maioria ali é muito de boa essa questão. A questão dos benefícios. Bem, os benefícios vamos dizer que é a melhor parte da aviação, porque a gente... Uma certa ansiedade na gente. E a outra coisa que eu iria perguntar é assim, porque hoje as pessoas elas romantizam muito a profissão, né? E a gente que trabalha com o público, a gente sabe que é bem complicado. As pessoas, quando chegam lá, que se deparam com, com as primeiras contingências, com os primeiros desafios, né? Vamos dizer assim. Tem alguém que já chegou a desistir, alguma coisa do tipo? Vamos lá. Então, a questão do processo ser demorado, não sei muito bem o porquê, mas o que eu sei é que antes de necessitar as vagas, o que eles fazem? Eles fazem seleções para que, quando for necessário, ter no banco de dados deles. Então, tipo, é mais ou menos como se eles fossem, vamos dizer que, só mesmo que cozinhando, vamos levar para o literal, cozinhando a situação, né, ali aquela seleção, para, vamos lá, eu vou dizer pela minha seleção, eu fiz 4 exames admissionais, recebi o primeiro, fui fazer, passou mais ou menos, para cadastrar a documentação,
para assinar a carteira, fiz. Passaram-se mais ou menos uns 2 meses, a e assim foi. Tipo assim, eles vão até dizer assim, não, a gente vai precisar já nessa época. Então, aí aqui a gente dá um basta, finaliza, deixa de stand-by, só para a pessoa ficar ciente que daqui a 2, 3 meses vai ser chamada. E assim foi. Então, eu acho que é mais isso para também a pessoa não achar que morreu ali, esquecer. Que, inclusive, quando me chamaram, já vieram e me perguntaram, você ainda tem disponibilidade para vaga? Porque eles sabiam que isso tinha sido bem demorado. Atualmente, já pelos colegas que têm entrado, porque na Latam tem entrado muita gente nova, eles me informaram que, tipo assim, minha seleção foi em 3 meses, bem diferente da minha. Outros que entraram antes de mim foram 1 ano, 9 meses, 8 meses. Realmente a minha foi uma das mais longas. E assim, eu acredito que como eles já ficaram com o banco de dados cheios, então os que precisaram utilizar já foram fazendo com antecedência as seleções e automaticamente, como a Latam tem crescido, eles têm, vamos se dizer que, feito tudo mais de imediato, que é o até dos comissários, né, que teve agora interno. Está sendo um pouco mais, vamos se dizer que rápido, por quê? Porque eles estão necessitando. Então, acho que devido à demanda, está sendo mais rápido. Mas eu acho que vai muito a questão da necessidade também deles. Aí possa ser que você entre numa turma que seja muito rápido. Por quê? Porque a necessidade é imediata. Ou pode ser que não, que aconteça como foi comigo, entendeu? E a questão de... Eu tenho uma amiga que entrou, estava na aviação quando eu entrei, ela já estava lá. Ela completou só 6 meses. E ela saiu, ela pediu demissão, porque ela disse que não aguentava mais. É, ela entrou e já foi para o setor de bagagens. Não sei se tem alguém aqui que já trabalha ou sabe mais ou menos como é o setor de bagagens, mas assim, ele é bem puxado, que é quando a bagagem foi extraviada, quando a bagagem está danificada, então assim, é bem complicado, porque o pessoal, tem gente que tipo super vai entender que tipo, não, minha bagagem de fibra realmente, devido, né, àquele manuseio, passei por 3 escalas, realmente tinha que danificar, nem que se fosse um arranhão. Que às vezes um arranhãozinho, um pino que sai dali da, da, do sloganzinho da bagagem, a pessoa faz um barraco. Às vezes a bagagem está toda estraçalhada, tem gente que, tudo bem, não sei o que, tá. Tem outros que tá um arranhãozinho, tá com uma confusão. Mas, enfim, ela foi para lá e acabou, tipo assim, que para ela foi bem muito um choque de Desgaste. realidade, aquela loucura que é em alta temporada, aquela coisa. Então, foi passando. Aí ela voltou pro check-in, aí ela quando tava para sair, né, ela que pediu. Aí ela chegou para mim, quando eu cheguei na Latam, a gente fez logo uma amizade. Aí ela falou: Olha, amiga, eu tô saindo, eu achei que eu fosse aguentar, mas eu não vou aguentar, eu tô ficando doente e tal. Ela foi conversando comigo, me explicou e tal, e disse que ia pedir, eu realmente pensei que fosse brincadeira dela. Mas, de fato, ela disse, não, mas eu estou falando sério, eu vou sair. E realmente saiu. Aí ela foi viver outras experiências e agora está tentando para ver se passa de comissária, né, na Gol, porque provavelmente vai abrir interno, vai abrir externo, né? E teve outra moça também que entrou e saiu. E, tipo assim, é o que eu falei no início. A gente, tanto no curso, como quando entra para trabalhar, pensa que é aquele glamour. Você vê aquele pessoal no aeroporto fardadinho, bonitinho, todo bem maquiado, aquele glamour. Mas, por trás, é bem complicado. Não só o atendimento ao público, mas como as cobranças, as metas que a gente precisa bater, né? Porque até como uma das minhas supervisoras fala, desse jeito assim, ó, que para a base crescer, a gente precisa mostrar resultado. Se não tem resultado, não tem crescimento e automaticamente vai sair nos voos e aí vai sair no funcionário também. E hoje a Latam, a base Fortaleza, tem crescido bastante. Por quê? Porque a gente tem atingido metas, a gente tem sempre buscado melhorar. Então, isso influencia não só
para a gente que está ali, que é reconhecido, que está tendo mais oportunidades também de crescimento dentro da empresa, mas para outros colegas que futuramente vão entrar, né? Porque automaticamente que a gente está sendo uma base reconhecida, a gente vai receber mais voos, principalmente que a gente é um ponto de conexão aqui para a Europa, muito próximo, e a gente hoje a Lata é um ponto de conexão para vários cantos do Nordeste. A gente recebe por média 800, 600, até 900 passageiros por dia vindo de conexão. Então, tipo, e a gente, algumas vezes acontece de a gente não conseguir conectar por conta de atrasos, enfim. Mas a gente sempre tenta conectar o máximo possível de passageiros e a gente é muito reconhecido em questão disso, de pontualidade. E isso tem feito a nossa base crescer, até, não sei se já chegaram a ver, mas a gente vai ter o Miami daqui para o final do ano 5 vezes por semana, que é uma coisa assim que só tem em Guarulhos, uma coisa dessa, né? Que é direto, constância. E a gente vai ter aqui, então, vai ser o quê? Vai ser novas oportunidades de trabalho para outras pessoas que também, assim como a gente, quer entrar na aviação. Deu para sanar. Muito obrigado, hein? Lucas, você gostaria de fazer essa pergunta? Eu acho que o Felipe estava com a mão levantada antes de mim. Você quer perguntar, Felipe? Pode ser, mas se você quiser perguntar, pode ficar à Não, vontade. pode perguntar, eu pergunto a minha depois de você. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Então, Larissa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você se deu um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? E experiência. Isso é muito legal. Bom, a minha dúvida é em relação ao sistema da Latam. Como que foi o seu primeiro contato, o processo de aprendizagem com o sistema? E qual é a relação desse sistema com a língua inglesa? O treinamento em inglês, você tem que dominar o idioma para conseguir operar de uma forma efetiva? Como que é? Você pode explicar para a gente? Eu acho, Ah, e desde já, muito obrigado. eu acho que ela caiu da reunião. Não estou mais conseguindo encontrá-la. Ajeitar o negocinho e acabou Verdade. saindo. Pronto, voltou. Uma pergunta. Oi, boa noite, Larissa. É, a minha pergunta é em relação. Primeiro, fazer um agradecimento, né? Muito legal ter você aqui com a gente hoje. Compartilhando um pouco do conhecimento, a sua experiência na área, isso é muito legal e é um prazer. Então, a minha pergunta é em relação ao sistema da Latam. Como que foi o seu primeiro contato com o sistema, se você teve alguma dificuldade, como que foi o processo para aprender? E a relação desse sistema com a língua inglesa? Se você precisa dominar o idioma, ou se você pode só ir pelo visual mesmo, como que é o processo para operar o sistema? Então, o nosso sistema não é difícil de mexer. No início, realmente, tem muita gente, eu falo por mim, que quando eu realmente sempre que a gente hoje trabalha com digital, né? Com digital. E de início eu já entrei ficando ali na parte do digital. Aí quando foi para mim sentar realmente e mexer no sistema, foi assim, uma das gestoras, né? Chegou, você já foi e sentou para ver como é o sistema? Eu disse, não, ela, pois vai lá e senta e atende. E eu fiquei tipo, meu Deus. Nos primeiros dias foi bem complicado. Eu disse, meu Deus, eu não vou aprender esse negócio, não. Eu fiquei realmente desesperada. E hoje, quando entra algum novato, eu sempre falo, eu disse, gente, não se desespera. Primeiro dia, segundo, terceiro, até um mês, você vai ficar altamente desesperado, porque você vai achar, é muita coisa, é um sistema que você pode fazer diversas coisas, e você realmente vai ficar desesperado quando vê que, assim, ai, meu pai, é muita coisa que você tem que olhar ao mesmo tempo e tem que ser um pouco rápido no seu atendimento, mas você aprende. Hoje, algumas pessoas que entraram depois de mim, e que já chegaram para mim e disseram assim, ai, meu Deus, como foi que tu aprendeu o sistema? Não sei o quê. Eu falei, não se desespere, eu também realmente me desesperei no início, mas ao decorrer dos dias da prática, porque tudo é prática, você vai fazendo e vai levando ali a prática de ser mais rápido, de já saber quando entra no sistema, já saber o que fazer. Então, tipo assim, é tudo questão de prática.
e aprende, não tem dificuldade. E o nosso sistema em si, ele é em português, ele não é em inglês. A não ser quando a gente vai para o embarque, que a parte de check-in acaba sendo em inglês. Mas como você, para quem não tem domínio na língua inglesa, eu sou péssima. Vou logo dizendo que sou péssima. O meu foco mesmo é o espanhol. Mas, assim, até falar hoje em dia com um passageiro alguma informação tipo de bagagem, alguma coisa assim, com o dia a dia você vai aprendendo também o inglês. E o legal da Latam é que agora, acho que está com mais ou menos, acho que não tem nem um mês, eles lançaram um projeto que é o seguinte, eles fizeram uma parceria e hoje a gente tem cursos dentro da nossa plataforma, do nosso portal da Latam, cursos gratuitos de qualquer idioma. Então, tipo assim, eles hoje em dia também a Latam já não exige o idioma, é um diferencial, mas também já não exige. Porém, eles te estimulam a você aprender um novo idioma, dando essa disponibilidade. E são cursos bem, cursos e materiais bem, assim, realmente bacanas e ali para o convívio, fora dali, para viagem, enfim, para tudo. Então, assim, essa questão do idioma, por você já saber mexer no sistema, quando você vai para o check-in, que precisa, ou para o embarque, que precisa abrir no check-in, não no gate, que lá está em inglês, você já sabe manusear, então quem sabe ou quem não sabe acaba levando, entendeu? Mas essa questão do idioma já não é tão, não vamos dizer que não é o temor, de forma alguma. Muito obrigado, viu? Você tirou todas as dúvidas. Só mais uma pergunta. Você precisa ter algum tipo de domínio no pacote Office ou questão de informática mesmo para conseguir dominar o sistema, alguma coisa assim? Ou uma De pessoa que é forma, leiga no assunto? Entendi. de forma alguma. A gente tem, assim, pessoas que nunca tiveram contato, assim, em questão de informática, de estar. Até porque, assim, como eu Uhum. falei, é muito prática. Você está praticando ali todo dia. No Aham. início, eu sempre ficava, ai meu Deus, eu vejo o pessoal sendo tão rápido, eu sou tão lenta, né? Mas só que com a prática, você hoje em dia eu consigo atender muito rápido. Mas por quê? É a prática. Então é comum você chegar, você se sentir estranho ali naquele ambiente, com aquele sistema, com aquela forma de atender. Você vai ver um colega atendendo de uma maneira e vai ver outro atendendo de outra maneira. E aí você vai observando e vai montando a sua forma de atender. Aí você acaba indo aos poucos diminuindo e já sabendo mexer no sistema e vai fluindo. Vai fluindo, né? Aprendendo aos poucos. Pois muito É, obrigado, viu? nada. Lucas, pode fazer sua pergunta. Então, Larissa, linkando a pergunta do Felipe com a minha, eu queria saber se esses cursos que estão disponíveis na plataforma da Latam, se eles são tanto para os funcionários de solo quanto para os de voo. E aí, uma outra pergunta, você quer responder essa primeiro e depois eu faço a outra, ou eu posso fazer as duas logo? Prefiro, Tá prefiro, bom, posso ser então. que prefira. Não, Tá. então, fica no portal Latam. E todos, seja quem for, pode ser um supervisor, um de solo, um mecânico, que tenha acesso ao portal Latam, tem acesso aos cursos. Porque hoje em dia tem uma partezinha lá com o RH Connect, outras coisas que a gente precisa para comunicação. E lá tem também um negocinho que você entra, inclusive a Academia Latam, os cursos. A gente tem uma partezinha que entra para entrar no sistema da Academia Latam e fazer os cursos. Quando você não só na admissão, mas também durante o ano, a gente vai fazendo reciclagem de cursos. E lá tem essa parte desse que dá acesso a esse link da Academia Latam. Então, tipo, fica lá disponível para qualquer que seja de voo, seja quem tem acesso ao portal Latam. Legal. É uma das coisas que eu acho mais incrível assim na Latam, né? Esse cuidado que ela tem com os seus clientes, seja interno ou externo.
mas principalmente com o interno, né, que são seus colaboradores. Então, sempre o incentivo que ela dá para os seus funcionários em estar sempre evoluindo, né? A outra pergunta é se você falou que começou, se apaixonou pela aviação, pelo cargo pela profissão de comissário de voo. E aí depois teve a experiência de entrar no solo, mas está aspirando aí para o voo. Eu queria saber se você tem assim na sua cabeça alguma experiência que você já vivenciou, que hoje você para e pensa, poxa, se eu não tivesse entrado no solo, eu não teria passado por isso, eu não teria aprendido isso. Então, que com certeza vai lhe ajudar quando você estiver aí assumindo os seus voos. Então, assim, a gente vive muitas situações ali, né? E, e querendo ou não, hoje fazendo embarque, eu percebo que hoje, a Larissa hoje, entrando como comissária, vai ser assim, vai ter uma experiência e vai ter como entregar de uma forma melhor ali o atendimento e dar uma ajuda melhor para os colegas de solo, porque, como eu falei, quando você tem a oportunidade de entrar em solo, primeiro você aprende coisas assim que é essencial. Eu vejo hoje, inclusive hoje, eu estava num voo e eu peguei uma equipe de comissários que, tipo assim, maravilhosos, maravilhosos, tanto porque você vai ver comandante, você vai ver chefe de cabine, comissários que, tipo assim, vai chegar, vão sair nada a mesma coisa, e eles vai ter gente que vai fazer de tudo para atrasar teu voo, porque sabe que para eles não dá nada, mas para você vai dar. E, tipo assim, e hoje eu pego uma equipe tão maravilhosa que você identifica logo quando são pessoas que, tipo assim, ou já foram de solo, ou já foi de alguma coisa, ou que já teve, tipo assim, uma experiência com o público em questão aeroportuária. Que acontece às vezes, não foi de solo, mas já trabalhou no aeroporto em alguma empresa. Porque, para mim, eu acho que conta muito, porque você lidar com o passageiro. Às vezes, a gente costuma pegar pessoas que, tipo assim, que tá ali porque hoje em dia é muito acessível a compra de passagem, né? Já a forma que as pessoas hoje, todo mundo viaja. E às vezes você vai ver pessoas que, tipo assim, não tem nada, mas ela vai fazer questão de te humilhar. E vai ter gente que, tipo assim, você vê que, tipo assim, olha aí, fulano, eu atendo, já cheguei a atender pessoas, tipo assim, famosos, altamente arrogantes, altamente, assim, que você diz assim, gente, né, por favor. Mas, ao mesmo tempo, você vai atender pessoas que têm condições financeiras e que vai te tratar muito bem. A mesma forma, gente que você vê que não tem dinheiro algum, mas vai te tratar como se tu estivesse fazendo, fosse tua obrigação fazer aquilo. Mas também tu vai receber de pessoas, assim, também humildes, um carinho, uma atenção, principalmente por ajudar. E hoje, com as experiências que eu já tive, experiências em questão com tripulação mesmo, eu não digo nem com passageiro, é, de ver, tipo assim, você fez de tudo, porque, querendo ou não, às vezes a gente pega voos muito lotados que precisa reter bagagem, fazer compulsórios, eu acho que já ouviram falar nesse nome. E às vezes tem passageiros que a fila tá lá lindinha, sem uma bagagem de rodinhas, mas tem aquela tripulação que vai fazer de tudo, que vai parar o teu embarque para falar alguma coisa, para inventar qualquer coisa, mas para parar o embarque e atrasar teu voo. Então, tipo assim, não é nem a experiência com o passageiro em si, eu posso dizer mais com o tripulante, com os tripulantes, na verdade. Eu acredito que é uma experiência que eu posso dizer que hoje eu posso levar para o voo, que é ajudar o máximo possível aos colegas de solo a colocar o voo no horário, tipo assim, seja numa acomodação, porque tem comissário que vai, tipo, o pessoal vai entrar nem para ajudar, tipo assim, olha, Lima, vá um pouco mais à frente, instruir, não quer nem saber, mas eu acho que é isso, é mais a questão com a tripulação mesmo que acho que
com as que eu já passei, e tanto de forma negativa como positiva, acho que eu vou levar para o voo e fazer a diferença, que é o que a gente sempre tenta. Não sei Isso se serve até da- esclareceu, sim. Inclusive, esse relato que você falou agora, né, serve até para alertarmos quanto ao tipo de funcionário que nós queremos ser. Por exemplo, eu quero muito ser comissário. E, de fato, eu entendo que uma tripulação ela tem lá suas necessidades de compartimentos cheios ou não, mas que a partir de agora eu vou, quando eu estiver trabalhando, né, tomar cuidado com isso também, de entender o lado da equipe do solo e também das necessidades que eles têm. Então, sabe, já abre os nossos olhos para a gente ser funcionários mais empáticos, que é o que a Latam pede, né? Eu queria agradecer a Exatamente. resposta e muito obrigado mesmo. E só para completar, né? Aconteceu um caso recente, não foi comigo, mas foi com um colega, que tinha espaço a bordo, tinha sido retida bastante bagagens, e a chefe de cabine, por não sei qual motivo, mandou baixar os bins da ponta, dos finais, e disse que não tinha mais espaço. Foi um caos. Atrasou o voo por quê? Ainda bem que existe um painel. E a gente tem que, vamos supor, atrasou o voo e a gente precisa justificar. Se a gente não tiver batido o nosso painel, se a gente não tiver batido o nosso painel, o atraso vai para a gente se não tiver outra justificativa. Né? Vamos supor, foi um tráfego aéreo, a gente entregou no horário, mas teve um tráfego da pista mesmo e acabou atrasando, ou de rampa, ou enfim. E o dele foi para ele por conta disso. Minto, isso já foi outra coisa. Minto, não foi para ele porque ainda bem que ele tinha conseguido reter o painelzinho dele, mas se não fosse, teria sido para ele. Por quê? Apesar que foi um caos. Foi um caos, atrasou acho que uns 10 minutos, se eu não me engano, porque o pessoal ficaram fazendo confusão. Porque é o que eu falo, a gente entende lá o lado dos comissários, mas alguns também não entendem a gente. Da mesma forma que a gente tem colega em solo que não vai entender o comissário, mas eles vão entender a gente e vice-versa. Sempre acontece. Mas é só mais essa questão mesmo que as experiências não é nem tanto só com os passageiros, porque o passageiro dentro da aeronave é diferente daquele que vai estar em solo. Porque o em solo ele vai fazer toda a confusão, todo o away. Ali é o nosso primeiro ponto. Lá, dentro da aeronave, ali ele sabe que existe regras. E o comandante, assim que ele fizer uma confusão, o comandante fala, se não vamos dizer que a pessoa não quisesse acatar ou tornar a situação, quando descer tem uma polícia ali federal esperando eles e pronto, acabou. Dependendo da situação, claro. Mas eu acho que essa questão é mais só com a tripulação mesmo, que a gente tem muita a experiência, né? Aquela troca. Eu acredito que é o essencial. Lucas, deu para Legal. responder as perguntas? Sim, sim, deu sim. Inclusive, para quem pretende, né, ser comissário de voo e talvez passe por uma entrevista onde seja perguntado para você o que você pode fazer que outra pessoa talvez não faria, é uma boa resposta, né? Se preocupar em sempre entregar os voos no horário, trabalhar em equipe, com a equipe do solo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo aqui na contingência que se a gente souber encaixar, conta pontos muito positivos para nós. Certeza. A empatia, né? A empatia com o próximo e trabalhar em equipe. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Então, Eu queria... Acho eu que o queria... Douglas quer falar. Oi? Em relação, você estava falando das moças que acabaram saindo, sua amiga saiu com 6 meses. A evasão acontece bastante aí na empresa, na Latam? Tem muita evasão de pessoas? Ou não? Não, muito difícil, mas assim, tem gente que às vezes não aguenta. Tipo assim, vamos dizer que tem pessoas que já têm outros planos, já conseguiram ali
fazer seus planos. Hoje em dia tem colegas que realmente pedem para sair porque querem ser, tem outros planos na vida e chegou o momento e pedem. Mas assim, em questão de sair porque realmente transporta, até o momento aconteceu só esses dois casos que eu conheço, né? Que eu conheço e que eu fiquei sabendo que foi realmente por isso. Sim, sim. E as contingências? Como foi a sua primeira contingência? Você soube lidar em relação aos cursos que você fez da época também? Então, a questão dos cursos, a gente aprende bastante a questão de como lidar com o passageiro, né? Porque vai muito. Eu sei que todas as companhias aéreas, dependendo de qualquer que seja a contingência, vai oferecer a alimentação, refeição, um novo voo. Só que, assim, a questão dos cursos em si é de como a gente vai administrar com o passageiro a situação. Porque vai ter passageiro que vai super entender, sim, ó, infelizmente a aeronave entrou em manutenção, por isso e isso, e não vai poder seguir. Não, tudo bem, melhor do que já escutei muito, melhor do que cair, não, Deus me livre, não sei o que e tal. Acontece. Mas tem outros que não, que vai fazer confusão. Que eu até brinco, às vezes, depois que acaba toda a situação, eu digo assim, às vezes dá vontade de chegar para o passageiro e dizer assim, senhor, tudo bem, o senhor pode entrar sozinho no avião, o senhor piloto, mas o avião cai, o senhor fica e morre. Fim. A gente sempre brinca, às vezes, com essas situações, porque realmente a gente já explicando a situação, senhor, como aconteceu recente, uma aeronave veio de Guarulhos, em condição 2. Só que a condição 2 era uma rachadurazinha na parte da frente da aeronave, né? Da cabine. Na cabine. E o comandante que veio disse, temos apenas uma pequena rachadura, arranhão. Ele se expressou arranhão, condição 2, só por conta de um arranhão no vidro da cabine, certo? Quando pousou que o comandante que ia assumir o voo de volta para Guarulhos, que era outro, essa tripulação ia ficar no hotel, e ia vir outra tripulação para assumir, chegou, viu que era de uma ponta a outra. Não era uma rachadura, ou não era um arranhão, era uma rachadura, que inclusive, depois que foi visto, essa aeronave passou 3 dias paradas aqui, acho que foi mais ou menos 3 dias ou mais, nem lembro muito bem. E o que aconteceu? O comandante que assumiu chegou para o controle e falou: impossível seguir com a aeronave dessa maneira. A gente não sabe como foi que essa aeronave chegou aqui com essa rachadura, porque não era um arranhão, era uma rachadura. Posso ser que tenha saído de Guarulhos um arranhão, mas ao decorrer devido à pressão, e o tempo longo de voo, ela foi rachando e uma rachadura de ponta a outra. E é impossível seguir com a aeronave desse jeito. Aí teve muita gente que compreendeu e teve muita gente que fez uma confusão, mal né? Então, tipo assim, é muito a questão da gente saber lidar com o passageiro. Na minha primeira contingência foi, assim, que eu chamo de contingência mesmo, foi nos alternados. Porque sempre tem assim, um desconectado, um cancelamento aqui, outro ali. Mas quando se cancela, foi literalmente um cancelamento, que alternou, não veio, não vieram pegar os passageiros. Tipo assim, 5 voos altamente lotados, com 179 passageiros, 150, 140, 130, se juntando tudo, vai dar uns 500 passageiros. Então foi bem complicado. A gente viu ali o pessoal gritando, gente dizendo que ia bater, outro mostra na carteira que era policial, esfrega na sua cara dizendo que você tinha que fazer alguma coisa, chamando reportagem, gritando, enfim, foi uma loucura, mas a gente soube lidar. Por quê? Porque a gente atende aquele pessoal que vai ser rude, mas ao mesmo tempo chega aquela pessoa que vai dizer, não, eu entendo, não sei o quê. Então isso me tranquiliza. Aí você vai lá e atende outro que vai dar uns esporros em você, mas depois vem outro que vai, te acalmar. E assim vai. É mais a questão mesmo do controle emocional que, ao decorrer, no caso, eu já fui trabalhando antes, né? Mas quando a gente entra, a gente, ao decorrer dos dias, das situações, a gente vai acabando tendo
as coisas fluem. Mas, assim, quando tem voos, principalmente que não tem, as outras companhias aéreas não tem para a gente realocar, ou a gente também não tem no dia e precisa, é bem complicado, muito complicado. Imagino. Mas, Esse lado de trabalhar com operação, trabalhar com pessoas. é E muito não complicado. sabe falar, é bem complicado. Gente, tem mais alguém querendo fazer uma pergunta? Essa é a última pergunta. Eu Eu acho tenho a que o pergunta. Douglas queria falar. É. Sim, boa noite. Você já presenciou, Larissa, algum caso de agressão física por parte do cliente? Então, já 2 vezes. Assim, não muito forte, mas empurrão, tipo, inclusive, já 2 vezes em 2 voos, já foram chamados a Polícia Federal, o passageiro saiu. Inclusive, recente agora, até já tiro, foi uma coisa bem mesmo assim, que mexeu com todo o aeroporto, todo o embarque. Ia falar desses outros 2 casos, foi assim, empurrou e tudo, e o comandante se recusou a que o passageiro fosse, ele viu que, no caso, foi o chefe de cabine que viu que o passageiro tinha empurrado o colega, porque estava sinalizando para ele que não tinha mais espaço a bordo e precisava reter a bagagem. E ele se recusou e empurrou com uma loucura, e o comandante, que foi sinalizado pelo chefe de cabine, disse que esse passageiro não seguia no voo. E a Polícia Federal teve que buscar ele lá no assento dele. E foi um caos dentro da aeronave. Mas o dessa passageira foi, assim, de todos, até o prezado momento que realmente mexeu com tudo. Essa passageira estava indo para Salvador com sua família e ela entrou. Ela, aparentemente, pelo que a gente entendeu, ela dá surtos psicóticos, né? Tipo assim, ela, inclusive, toma remédio. Mas não bem em questão de... Resumindo, vou resumir aqui a história, né? Que a gente também já está passando do horário. Ela acabou tomando bebidas alcoólicas e com esses medicamentos para umas dores que ela sentia, que inclusive ela ia fazer uma cirurgia, ela ficou assim meio que fora de si. E o irmão dela, já sabendo que ela ia acabar surtando, entrou com ela primeiro. E ela tinha um filho. E a gente sabe que a criança menor, ela não embarca sem algum responsável. E ele ia embarcando sozinho. A família, achando que ela já tinha entrado com ele, não viu que o bichinho estava sentado. Ele, muito inteligente, né? Assim, muito desenrolado, seguiu na fila para entrar e queria entrar. Só que aí a gente informou que não podia e tudo mais. Quando ele sinalizou, não, mas a minha mãe está dentro da aeronave. Aí foram chamar ela. Esta mulher não saiu como uma pessoa normal que veio buscar o filho. Não, porque só bastava apresentar o documento e dizer que era a mãe dele e ia descer normal, ela seguiria no voo normal com a criança. A mãe dela veio, ela veio seguindo, ela fez uma confusão, ela chutou, ela quebrou, ela esculhambou, ela